Juventude e Atlético, jogo em Brasília, no Mané Garrincha, às 7 horas da noite. O time viaja hoje. Vamos botar o Roger Cazé na resenha, tá na cidade do Galo, porque teve treino e apresentação por aí, Cazé. Rapaz, dia movimentado por aqui. Gente, o Galo começou a treinar hoje de 10 da manhã, o treino acabou agora há pouco. Daqui a pouco o time viaja, vai pro aeroporto, viagem para Brasília. O jogo é fora de casa, mas é carinha de campo neutro, né? E para essa partida contra o Juventude, Bataglia tá suspenso e Júnior Alonso pode reestrear com a camisa do Galo. Ele que foi apresentado oficialmente agora há pouco aqui na cidade do Galo, estava treinando. E em relação ao Lianco, ele fica na vantagem para ocupar essa vaga porque estava treinando há mais tempo, estava na Copa América, tudo bem que não jogou. Vamos ouvir o Júnior Alonso, que ele tem a dizer nesse retorno, terceira passagem do zagueiro paraguaio. Vamos ouvir. Estou preparado. Já só vai depender do treinador, se ele quer me colocar ou não, né? Mas estava jogando, antes da Copa América, joguei dois jogos amistosos, estava ativo, estava treinando normal com minha seleção, não tive a oportunidade de jogar, mas estou preparado já para a competição. Alonso disse que está preparado. E o Bernard, Henrique, é a hora dele reestrear? Primeiro que o Alonso é o zagueiro canhoto que o Milito tanto queria, né? Tá chegando. Eu acho que é a hora do Bernard reestrear também, né? Eu acho que o que pode atrapalhar, entre aspas, esse primeiro jogo dele na terça-feira, esse jogo de amanhã contra o Juventude, talvez seja a ideia de estrear ele diante da torcida no fim de semana. Mas acho que tem que perder tempo, não. Em Brasília tem muito atleticano também. Tem muito atleticano. Acho que pra ele, quanto antes, estar envolvido com os jogadores demais do time em um jogo, efetivamente, mas acelerar a readaptação dele. E é um cara que eu tenho expectativa muito grande. Melhorar o ataque. O Galo precisa melhorar o seu ataque. Quando tá todo mundo à disposição, um ataque muito forte. Com esse cara aí, eu acho que falta... É o 10 que talvez faltasse pro time ter um pouco mais de produção ofensiva. Alegria nas pernas você tem, Henrique? Não a do Bernard. Não tem a ginga, o drible dele, não. Esta segunda-feira que deixou o torcedor feliz porque o Atlético divulgou há pouco a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o Juventude às 19 horas no estádio Mané Garrincha em Brasília, e uma lista com novidades. Primeiro que uma lista mais numerosa, né, em relação aos últimos jogos, 23 jogadores relacionados e entre eles 2 reforços, o zagueiro Júnior Alonso e o meia Bernard. Eles que podem então fazer as suas reestreias com a camisa atleticana, 2 jogadores que a massa conhece muito bem. Já o zagueiro Lianco, que também é um reforço já anunciado, este segue aprimorando a parte física. Sobre o Fausto Vera, o Atlético ainda não oficializou, até pode acontecer isso nas próximas horas, mas também não participa desse jogo. E passando então aqui a lista de relacionados, olha só como que deu uma encorpada no elenco, Pedro. Os goleiros Matheus Mendes, Gabriel Delfim e Gabriel Átila, o Everson segue de fora. Laterais Saravia e Guilherme Arana. Zagueiros Alonso, Bruno Fux, Igor Rabelo, que volta de suspensão, e Rômulo. Os volantes Alan Franco, Otávio, Paulo Vitor e Vitinho. Os meias Bernard, Igor Gomes, Robert Scarpa. E os atacantes Hulk, Paulinho, Vargas, Cadu, Allan Kardec e Palácios. Lembrando que o Batalha está de fora porque recebeu o 3º cartão amarelo, então está suspenso desta partida. O retorno é do Igor Rabelo. E por falar no Alonso, ele foi apresentado oficialmente hoje, antes mesmo de ser divulgada a lista de relacionados. Terceira apresentação do Alonso no Atlético. Exatamente. Vai para sua terceira passagem. Vamos ouvir o Júnior Alonso, então. Ele fala se ele está preparado já para essa estreia e sobre essas 2 primeiras passagens pelo clube. Fala, Alonso. Sim, eu fiz uma análise, né, porque estava olhando os comentários e muitos falavam do ano 2022, do ano 2021, mas eu cheguei aqui no ano 2020, joguei com Sampaoli, então, individualmente falando, para mim, meu melhor ano foi 2020, os números falam isso. Coletivamente, o grupo foi muito bem, foi ótimo no ano 2021, mas falando só de mim, dos três campeonatos que eu joguei, 2020, 2021, 2022, o melhor, individualmente falando, foi 2020. 2021 foi muito bom, e 2022, não falaria ruim, mas foi dos 3 anos, foi o menor rendimento que eu tive aqui, né? E faz parte, eu sou profissional, sou ser humano também, sei que isso pode acontecer, mas no largo período, eu sei que meu rendimento sempre vai ser ótimo,
ou vai ser melhor por o jeito que tenho de trabalhar, né? E aí, com respeito do... se já estou presto para o jogo, sim, estou preparado. Já só vai depender do treinador, se ele quer me colocar ou não, né? Mas tava jogando, antes da Copa América, joguei dois jogos amistosos. Estava ativo, estava treinando normal com minha seleção. Não tive a oportunidade de jogar, mas estou preparado já para a competição. Tá, então, o Júnior Alonso, ele falando que tá pronto pra jogar, viu, Pedro? Ele que esteve na disputa da Copa América, não foi titular do Paraguai, mas estava treinando com os companheiros, já está treinando também na Cidade do Galo, então o Alonso pode pintar como novidade para amanhã. E com essa lista de relacionados mais recheada, inclusive com o Alonso que ouvimos agora, o Atlético vai desembarcar em Brasília, na capital federal, para enfrentar o Juventude, onde está o Breno Galante, que conversa com a gente ao vivo agora em O Tempo Esportes. Qual é a expectativa? Como é que tá o clima? Um abraço pra você, Breno. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde à turma aí do estúdio, quem tá nos ouvindo. O Atlético já desembarcou, já chegou aqui no hotel, Pedro, e foi uma loucura. Realmente Brasília traz muito torcedor do Atlético e amanhã o estádio vai ser todo do Atlético. Essa venda do mando de campo do Juventude ajudou e muito ao Atlético. Eu fiquei impressionado aqui e os jogadores também ficaram impressionados como a torcida abraçou o time aqui na chegada. E hoje, Pedro, eu vou te falar uma coisa. Começou o efeito Bernard no Atlético. Porque se o Hulk era sempre ovacionado e ficava um segurança só por conta do Hulk, a multidão toda em cima do Hulk, hoje as atenções foram divididas. O Matuma ficou em cima do Hulk e ele deu atenção para todo mundo. Foi o último a sair daqui. E o Bernard a mesma coisa. Inclusive o Atlético hoje colocou um segurança só para ficar com o Bernard, um com o Hulk, um com o Bernard, e o Bernard também deu atenção a todo mundo, né? A torcida eufórica, gritando o nome dele, e consegui conversar com o Bernard, entrevistei o Bernard aqui, né? Ele falando sobre essa volta ao Atlético, e ele dizendo que ele não precisa de uma adaptação, que ele está em casa. Ele precisa se adaptar ainda a maneira de jogo do Milito, a intensidade, o que ele quer que ele faça dentro do campo, que isso com o tempo ele vai pegando. E questionamos se ele seria titular amanhã, como é que está o condicionamento físico dele. Pedro, ele desconversou, mas disse o seguinte: eu tô bem, o que o professor pedir, eu vou me esforçar ao máximo para poder entregar o meu máximo amanhã, seja como titular ou entrando ao longo da partida, mas podem contar comigo que a minha entrega vai ser total. Deixou subentendido. Eu não sei, Pedro, eu acho que o Alonso entra como titular. Acho que talvez o Bernard fique aí por um segundo tempo. Eu tô acreditando muito nisso, apesar que com o Milito a gente sempre dá o palpite aqui e erra, né? Porque o Milito ele é totalmente imprevisível. Mas de qualquer forma o Atlético amanhã vai estar muito reforçado, o time forte, dá para ele montar um time para vencer o Juventude, e essa é a expectativa do público aqui em Brasília. Estima-se que amanhã devemos ter 10 mil pessoas no estádio. Muita gente da região reclamou por ser uma terça-feira, meio de semana, né? 7 horas da noite. Aí, se o cara mora na cidade ao lado, para ele poder sair para viajar, para chegar às 7 horas, ele tem que matar o serviço para poder chegar aqui. Então, muita gente lamentou de não ter sido num final de semana, mas o que eu vi aqui me impressionou muito e acho que a gente vai ver amanhã uma torcida lado a lado com o Galo, viu, Pedro? Ô Breno, me responde um negócio, o Júnior Alonso sorriu ou não? Rapaz, ele chegou aqui sorridente, acenando para todo mundo. Ele não parou para poder dar autógrafo, conversar com os torcedores, não. Mas foi um Júnior Alonso até diferente. Realmente me chamou atenção. Foi bom você ter falado sobre isso. Porque ele sorriu e acenou para todo mundo. Mas a gente vê no semblante dele. Tá feliz. Voltou para casa dele, viu, Pedro? É verdade, é um cara muito sério, né? E até na coletiva hoje ele falou a respeito da família, ter gostado de voltar para BH e tal. Teve alguns momentos mais sorridentes na coletiva que a gente tá mostrando alguns trechos aqui no Tempo Esportes também. Fala, Lélio. Não, o Breno, ele colheu alguma informação sobre o gramado lá do Mané Garrincha? Como é que tá? O pessoal tá sabendo, tá bom, tá ruim? Você conseguiu alguma informação a esse respeito, Breno? Ô Lélio, eu não consegui falar com o pessoal aqui não, porque todo mundo entrou muito rápido, mas quando a gente teve aqui, naquele jogo do Campeonato Mineiro contra qual foi o time? O Itabirito. Itabirito, né, que o Atlético venceu por 2-0, o gramado tava mais ou menos, né?
Então eu não estou esperando que esteja 100% não, porque de lá para cá eu não acredito que aqui não tem tantos jogos sequenciais assim, aqui eles não têm tanta preocupação em cuidar. Eu imagino que estão me mostrando uma foto, essa foto ela é de agora? Se for, estão me mostrando uma foto aqui que o estádio tá maravilhoso, viu, Lélio? Se não for fake esse gramado aqui, ó, estão falando que a foto é de ontem. Não acho que o Atlético vai ter problema não. Pela foto o gramado é espetacular do jeito que tá aqui. É ao vivo, né? Já mostrou lá. Ótima foto, notícia, né? É verdade. Aliás, gramados, né, no futebol brasileiro a gente tem falado bastante. Ô Daniel Seabra, e a sua expectativa em relação especificamente ao Bernard? Ele deu essa desconversada que o Breno falou aí, mas você já começa a enxergar alguns minutos dele em campo já de cara, já de titular? Como é que tá a sua avaliação em relação a isso? Eu acho que o Bernard veio para ser titular. Eu acho que não tem muita dúvida que ele vai acabar se encaixando ali no esquema do Milito. E o Milito vai achar o lugar para ele, né? Vale lembrar o tanto que alguns jogadores cresceram com a chegada do Milito, né? O próprio Guilherme Arana voltou à seleção, né? Se manteve lá na Copa América, cresceu de produção. Eu me lembro que o Arana chegou a ser muito questionado, inclusive, né? Por torcedores. Caiu de produção na época do Scolari, né? E tal. E com a chegada do Milito, o futebol do Arana subiu muito, assim como do Scarpa também. O Scarpa até então a gente ficava, mal contratação e não sei o que, blá, 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 de repente achou o lugar dele ali, vai lá onde ele se sente confortável, mostrou bola e hoje é um titular incontestável do Atlético, assim como veio para ser, né? Eu acho que o Bernard também veio para ser titular. Com o tempo o Milito vai encaixar ele ali nesse meio de campo. Quem vai sair? Não sei. Mas é aquela velha história. O Atlético tem Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então não dá pra ter time. Nós estamos vendo isso aí nos últimos jogos. Não dá pra ter time, tem que ter elenco. E aí, se o Bernard vai ser titular ou não vai, se o Zarate vai ser titular ou não vai, se o Igor Gomes vai ser titular ou não vai, quem vai ser titular no mês, vai jogar com 2 volantes, 3, não sei. Mas que tem que ter elenco, tem que ter peças de reposição, porque as coisas acontecem. A gente viu o Atlético com 6 jogadores no banco, e o time todo esfacelado. Então, é bom que o Atlético vai ganhando mais cara, né, de time. Já foi assim contra o São Paulo, e eu acho que agora, contra o Juventude, vai ser um time encorpado. Mas eu acho que nesse momento ele vai esperar um pouco no banco, até por uma questão de ritmo de jogo e preparo físico, né? Boa. Ô Lélio, Bernard, titular ou não, e sendo ou não, né, para começar o jogo, em quem você colocaria, no lugar de quem você colocaria o Bernard? Bom, a vaga que está disponível é na armação das jogadas, é como ele estava jogando, né? Porque o titular é o Zaratio, mas ele não está disponível, então seria o Bernard. Se ele tiver treinado bem e convencer o treinador que já está pronto para jogar, eu acho inevitável que ele seja o titular. O Igor Gomes entrou naquele jogo contra o São Paulo? Não, né? Não. Então o recado foi dado então, né? Então pronto, o Bernard joga. Ou ele mantém aquela estrutura que ele formou ali com Vargas, junto com Paulinho e Hulk, né? Pode ser também, vai saber. E com o Scarpa pelo lado direito e os 2 volantes. Vamos aguardar. Você já falou aqui em outro momento, né, Lélio, que você prefere, por exemplo, se o Bernard não puder jogar os 90 ainda, prefere que seja utilizado no começo, não é? No começo, porque aí ele já pode fazer a diferença como o Atlético vinha fazendo nos jogos, né? Já matando o adversário no primeiro tempo, principalmente. Em 3 jogos, por exemplo, ele sofreu muito no segundo tempo, mas quando veio mesmo a fase boa, o time jogava muito bem, as 2 etapas, mas eu prefiro que o Bernard inicie o jogo. Eu tô vendo a lista de relacionados aqui, é o Robert lá de novo, hein? Tá lá. Eita, insistência, né? Estranho isso, né? O Robert vai, não vai, entra, não entra, de vez em quando ganha um minutinho aqui, outro ali. Tá começando a trajetória dele bem aos poucos por conta da questão física, né? Pelo que o Atlético fala, a dificuldade era na questão física. Mas a gente fala que a diferença maior de um time da capital pro interior qual é? É na parte física. Geralmente sempre foi assim. Então pode ser que ele esteja com dificuldade de alcançar essa plenitude física, porque tecnicamente é um jogador que já tinha deixado boa impressão, né?
E é claro, eu também gostaria de vê-lo um pouco mais para saber se o Atlético vai ter ou não que contratá-lo ao final do empréstimo em dezembro, né? Isso. É isso. Ô Pedro, sobre o time, o Lélio até falou, né? O Igor Gomes não deve ser escalado, tô com o Lélio, até porque o Igor Gomes não jogou contra o Botafogo, estava à disposição, não entrou contra o São Paulo. A dúvida em relação ao Bernard é se o Milito mantém o trio de ataque que foi contra o São Paulo, com a presença do Vargas. Paulinho e Hulk ele não vai mexer. Paulinho e Hulk estão garantidos. A dúvida é Vargas ou Bernard. Eu concordo com o Seabra, o Bernard chega para ser titular. Ele vai ser titular ao longo do tempo. A dúvida é se ele começa amanhã. A discussão é essa. Porque o Vargas foi bem contra o São Paulo, fez até um dos gols. Então, eu tô apostando em que ele mantém o Vargas como titular para amanhã. O Bernard começa no banco e deve fazer sua reestreia. Na zaga, já acho que bem provável que o Alonso inicie como titular, principalmente pela ausência do Batalha. Porque aí o Atlético teria o Saravia pela direita, o Fux como zagueiro central e o Alonso pela esquerda, né? Isso com a bola, sem a bola, o